Quanto vale o seu dinheiro? Quando a gente vê os preços das coisas subindo, olha, já sentimos o peso no bolso. Isso é o efeito da inflação. E para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador da Universidade Federal em Uberlândia. É sempre um prazer receber o senhor aqui na Comunicação 100% Jesus, viu, professor Felipe? Seja muito bem-vindo. Obrigada, inclusive, por atender aí o nosso convite. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, mais uma vez a oportunidade aí de conversar com os ouvintes nesse programa tão interessante que é o Quanto Vale o Seu Dinheiro. Tá certo, o Quanto Vale o Seu Dinheiro, esse quadro aqui do Comando da Esperança. E a gente sempre aborda esses assuntos, né, de finanças. E para começar, como entender um pouco mais sobre o que é inflação, professor? A inflação, ela é o aumento generalizado dos preços, né? Então, todos os meses existem órgãos do governo como o IBGE, mas existem também instituições privadas, né, como a Fundação Getúlio Vargas e algumas universidades que calculam a inflação em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades. E esses estudos, né, essas pesquisas estatísticas que vão analisar qual foi a variação do preço de uma quantidade ampla de produtos, né? Então, você calcula aí uma série de produtos da cesta básica média de consumo, e aí chega a inflação, né? Então, quando a gente diz que, por exemplo, o Brasil está vivendo um momento de inflação alta, nós estamos falando que está ocorrendo uma inflação generalizada dos preços. Por quê? Porque quando aumenta o preço de um produto, dois produtos, isso não significa necessariamente que o país está vivendo um surto inflacionário. Mas quando a gente vê, por exemplo, energia elétrica, combustível, alimentação, medicamentos, enfim, o transporte, a gente vê o material escolar das crianças subindo, preço da escola, preço do condomínio, preço da água subindo. Então aí nós falamos que nós temos uma situação de inflação, que portanto é a elevação generalizada dos preços. Então quando a gente fala que o Brasil teve no ano de 2021 uma inflação de 10%, estamos falando que na média de vários produtos que nós consumimos, nós tivemos uma inflação média de 10%. É claro que significa que alguns produtos não subiram 10%, e isso pode significar também que alguns produtos subiram mais de 10%. Agora, como driblar o impacto da inflação nas finanças pessoais e se adaptar aos movimentos dos preços? A forma de driblar a inflação é pelo menos duas, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que em algumas situações nós vamos precisar mudar os nossos hábitos de consumo. A gasolina está cara, talvez o transporte esteja caro, talvez a gente precise ir para o trabalho de bicicleta ou fazendo uma caminhada. Então isso seria uma mudança de hábito. Então, como está ficando tudo muito caro, nós podemos nos adaptar ou mudar o nosso estilo de vida para aguentar, digamos, os preços caros dos transportes. Essa seria uma situação. A outra situação, quando a gente precisa de coisas que a gente não consegue eliminar ou não consegue mudar o hábito por uma série de circunstâncias, é fazer uma busca generalizada de preços, né? Ou seja, quando a gente tem um momento de inflação e a forma talvez de proteger o orçamento doméstico, é começar de fato a gastar algum tempo fazendo pesquisa de preço. Por exemplo, ir nos grandes atacadões, comprar uma quantidade um pouco maior, mas a um preço unitário menor, porque a gente sabe que a gente vai usar aquele produto. Digamos, você passa dessa situação de inflação e de orçamento mais apertado a talvez ir em 2 ou 3 supermercados diferentes para comprar o que está mais barato em cada um deles. É preciso começar a fazer escolhas, fazer pesquisa e talvez mudar alguns hábitos de consumo para lidar com a inflação. Nós agradecemos a sua participação aqui no Comando da Esperança nesta manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, professor Felipe. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Um excelente dia aí a todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Nós conversamos com Felipe Prado, economista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, que trouxe hoje dicas para economizar diante de uma inflação. Quanto vale o seu dinheiro?